A nossa nota técnica número 1 explorou o estoque das residências em São Paulo, né? A gente, no caso do Brasil, não existe uma informação oficial, nacional, sobre construções, diferentemente de outros países. E no caso brasileiro, e essa é uma informação muito importante para entender como é que as cidades são e como é que as cidades estão se desenvolvendo, né? Quantas casas existem, quantos apartamentos existem, como é que essas diferentes formas de habitação de alto padrão, de baixo padrão, de médio padrão, vão crescendo ao longo do tempo, né? E recentemente em São Paulo, a prefeitura lançou tornou público um banco de dados muito grande do cadastro imobiliário de São Paulo. E aí, pela primeira vez, foi possível analisar o estoque, né? Quantificar o estoque, analisar a transformação do estoque de residências e prédios comerciais e edificações comerciais e analisar como ele foi se transformando ao longo do tempo e como ele se espacializou, né? Como ele se distribui no espaço. Então, no caso, então tem uma série dentre as notas técnicas, tem uma série de notas que trabalham com a questão do estoque, e a primeira delas foi a nota técnica 1. Uma dimensão extremamente relevante, importante de destacar, é que esse estudo diz respeito ao estoque residencial formal, né, da cidade de São Paulo. E isso é importante as pessoas entenderem. A origem disso é o cadastro imobiliário da prefeitura, que está associado com a cobrança do IPTU, né, a origem dessa informação. Isso quer dizer que os imóveis irregulares favelas e loteamentos clandestinos não regularizados, eles estão fora desse cadastro, né? Então, a gente está analisando aqui uma parte do estoque. Existe uma outra parte do estoque, que é a parte do estoque associada à precariedade habitacional, que está fora dessa discussão aqui, e porque não pode ser alcançada por esse tipo de informação, né? Sem desenvolver diversos estudos sobre essa parte do estoque irregular, porque a gente tem acesso a informações, por exemplo, do censo ou de outros bancos da prefeitura que permitem fazer, com outras estratégias, quantificar e qualificar esse estoque informal. A gente pôde caracterizar a dinâmica do estoque ao longo do tempo, com todos os imóveis, tanto em termos de número de imóveis registrados no eixo da esquerda, quanto em metros quadrados de imóveis no eixo da direita. A linha vermelha indica o número total de imóveis e as barras indicam os metros quadrados, né? E a gente pode ver que tem as barras e a linha são mais ou menos paralelas, né? Elas crescem mais ou menos de maneira similar. Tem um certo aumento do distanciamento aqui no final do período, sugerindo que os metros quadrados estão aumentando em termos médios, né? Mas é pouca diferença, e a gente pode ver que é tudo crescente, né? Então, a cidade de São Paulo foi tendo o seu estoque de imóveis e o estoque de metros quadrados aumentando ao longo do tempo, né? E a gente marcou aqui os planos diretores e as leis de zoneamento, né? Planos de 2002, planos de 2004, zonamento de 2004, o plano de 2014 e o zonamento de 2016. Quando se faz um novo plano diretor, se revê o plano diretor, se faz um novo plano diretor, se realiza uma outra lei de zoneamento, considerando as mudanças que foram introduzidas pelo plano, né? Por esse novo plano. Então a gente pode, e a ideia de mostrar esses marcos temporais é um pouco da ideia de como o efeito é muito baixo, na verdade, dessas quatro instrumentos, exceto talvez no último momento, né, com a lei de zonamento de 2016, uma certa aceleração, que é justamente quando há um aumento da diferença entre as duas curvas, né? E como é que só que isso aqui é o conjunto dos imóveis, né? Juntando imóveis residenciais e comerciais, de todos os tipos de padrão, verticais e horizontais, né? Como é que aí a gente fez uma série de análises para destrinchar essa transformação geral
da cidade, esse crescimento em tipos diferentes, né? Então esse é um exemplo disso. Esse é um gráfico que mostra o estoque residencial, agora tudo que eu vou falar diz respeito a residências, separando em horizontal e vertical, né? O número de imóveis está marcado como linha contínua, azul e vermelha, né? Então o número de imóveis horizontais, número de imóveis verticais, em linha contínua, e em linha tracejada os metros quadrados. A gente pode ver que tudo cresce, né? Mas tem uma diferença bastante grande, e os verticais crescem muito mais do que os horizontais, né? Os horizontais das linhas, tanto do número total de imóveis quanto dos metros quadrados de horizontais, não tem uma inclinação muito grande, e a inclinação dos imóveis verticais, tanto em número de imóveis quanto em metros quadrados, é bastante elevada, né? A partir de um certo momento, aí em 2016, no caso dos metros quadrados, no caso em 2020, no caso do número absoluto de imóveis, os verticais encostam, se igualam aos horizontais. No caso dos metros quadrados, eles ultrapassam, e a gente pode imaginar que depois de 2020, 2021, 2022, essa curva, se nada muito estranho tivesse acontecido, essa curva passou a outra curva dos horizontais, né? Então, a gente pode dizer que a cidade de São Paulo era predominantemente horizontal em termos de residenciais, porque você tinha aqui, até o ano de 2016, mais metros quadrados em residências horizontais do que verticais, e até 2020 você tinha mais um número absoluto de residências horizontais maior do que vertical, mas isso se inverteu, né? Isso é uma grande transformação, né? Isso é uma transformação muito importante. Não é que tudo virou vertical, evidentemente, mas que a predominância na cidade se transformou de horizontal para vertical. E aí, uma pergunta que fica: qual é a natureza dessa predominância, né? Quais foram os imóveis que cresceram mais, verticais que cresceram mais, e que são responsáveis por o tipo de imóvel vertical que mais cresceu e que é responsável por essa ultrapassagem, né? E aqui a gente tem uma pista disso, utilizando os níveis, os tipos de padrão do cadastro imobiliário, né? Essas classificações são todas do próprio cadastro imobiliário da prefeitura. E a prefeitura calcula em alto, médio e baixo padrão. Isso tem a ver com a cobrança do IPTU. A gente pode ver que o alto padrão cresce. Primeiro, o alto padrão é muito menos frequente, né? Você tem muito menos alto padrão. Tem uma quantidade média de baixo padrão, e você tem uma quantidade maior de médio padrão. A inclinação das três curvas já sugere que o médio padrão é o que mais cresce, né? A gente pode notar aqui que as outras curvas não fica muito claro, numericamente a gente pode precisar isso, mas fica muito claro, mas já no gráfico já é possível ver que o médio padrão cresce num ritmo mais elevado do que os outros padrões. E se a gente misturar essa informação com a informação anterior, né, informação de tipo com a informação de horizontal e vertical, a gente nota e caracteriza esse crescimento do vertical e a mudança de padrão que é predominante na cidade, né? Então aqui a gente tem 6 tipos, né? Alto, médio, baixo para horizontal e para vertical, e a gente pode ver que há um crescimento muito grande dessa curva vermelha aqui, que são os verticais de médio padrão. Eles já no ano de 2000, aí entre o ano de 2009 e o ano de 2010, eles ultrapassam e se tornam a tipologia predominante. Então, quando eu disse anteriormente que o médio padrão era o responsável quando eu disse que o vertical tinha passado ao horizontal, na verdade essa ultrapassagem é explicada principalmente pelo médio padrão vertical, né? Que é essa curva que está aqui passando, né? Então, no começo do período, a gente tinha uma predominância de edificações residenciais horizontais de baixo padrão e horizontais de médio padrão aqui no começo.
mas ao longo do tempo isso acontece uma mudança. Essa curva, por outro lado, a gente pode ver que essa curva é bastante estável, né? Ela praticamente não oscila, e em especial ela não oscila quando acontecem os planos diretores. Ela tem alguma oscilação aqui depois da Lei de Zoneamento de 2016, que é o que a gente já tinha mostrado anteriormente. Também uma outra coisa interessante desse gráfico é a redução do roxo, que é o horizontal de baixo padrão, muito forte logo antes da Lei de Zoneamento, né? A gente interpreta isso como como demolições, né? A redução assim da curva, a curva andando para baixo é demolição de edificação, né? Então é uma demolição concentrada de edificações horizontais de baixo padrão que faz parte desse processo de produção desses verticais de médio padrão aqui da curva de cima. Se a gente olhar as de baixo, também cresce bastante a curva laranja, né? A curva laranja não era, ela era levemente predominante aqui, ela é levemente ultrapassada pelo vertical de baixo padrão, mas ela depois ganha ritmo de novo e se estabelece novamente como predominante aqui nesse conjunto dessas duas curvas. Então, vertical de alto padrão e vertical de médio padrão são os principais crescimentos em termos relativos de residências na cidade de São Paulo. Em outras notas técnicas posteriores, a gente explorou a dinâmica dos imóveis comerciais, mas também o que aconteceu com os residenciais, com o preço dos residenciais, preço e valor dos residenciais, o que aconteceu, que espacialização esse crescimento produziu, aonde na cidade, em que regiões da cidade aconteceram esses crescimentos que eu me referi, assim como essas demolições de maneira concentrada, e como outros instrumentos urbanísticos, que não o plano diretor e a lei do zoneamento, como as operações urbanas, por exemplo, qual é a relação entre eles e esse padrão, analisando o crescimento e a dinâmica do estoque residencial e comercial no interior e no exterior de operações urbanas.